Fala pessoal, Isaac aqui. Os elfos são frequentemente retratados como seres nobres, belos e virtuosos na obra de Tolkien. Aliados dos povos livres contra Sauron, são na maioria das vezes descritos como seres elevados e quase divinos. E essa idealização dos elfos não é algo exclusivo dos filmes. Mesmo em alguns trechos dos livros, conseguimos extrair alguns parágrafos que, se lidos isoladamente, reforçaria essa visão. Um belo exemplo acontece no Silmarillion, durante a Guerra da Última Aliança contra Sauron. Aspas. Naquele dia, todos os seres vivos estavam divididos, e alguns de cada espécie, mesmo entre os animais selvagens, eram encontrados dos dois lados, com exceção dos elfos. Somente eles não se dividiram e seguiram a liderança de Gil-galad. Esse trecho impressiona porque todas as outras raças, até mesmo animais, estavam divididos na guerra, mas não os elfos. No entanto, como já mencionado, esse trecho é apenas um recorte, um momento específico na longa história da Terra-média. Ao analisarmos a obra como um todo, percebemos que nem todos os elfos foram tão puros quanto gostaríamos de acreditar. Na verdade, alguns deles chegaram a cometer atos inacreditáveis. Eu vou mencionar alguns elfos, especialmente malignos, adiante. Mas antes preciso apontar duas coisas importantes. Primeiro, por que no trecho que acabamos de ler, ou mesmo nos filmes, não vemos elfos malignos? A principal razão é o período em que se passa a história, porque os 6 filmes de Peter Jackson se desenrolam na Terceira Era. Da mesma forma, o trecho que acabamos de ler se refere à Guerra da Última Aliança, o evento que marca a transição justamente da Segunda para a Terceira Era. E por que isso é importante? Porque nesse momento da história, quase não sobraram elfos na Terra-média. Eles são raros, escassos. Quem não se lembra de Galadriel ou Elrond sempre dizendo que o tempo dos elfos passou e que agora estamos entrando na era do domínio dos homens? Não é por acaso que a última grande batalha se passa em Minas Tirith e não em Valfenda, por exemplo, porque agora o destino da Terra-média está nas mãos dos homens. Por outro lado, se da Terceira Era em diante falamos em domínio dos homens, podemos tranquilamente nos referir à Primeira Era como domínio dos elfos. Afinal, era um período em que eles estavam espalhados por toda a Terra-média. Em resumo, na Terceira Era existem poucos elfos, e os que vemos são em geral bons, mas se quisermos conhecê-los de verdade, precisamos olhar para a Primeira Era. A segunda observação, antes de partirmos para os nomes, é que neste vídeo eu vou falar superficialmente sobre eles. O suficiente para vocês perceberem que sim, existem elfos malignos no universo de Senhor dos Anéis, mas neste vídeo especificamente não vou entrar em grandes detalhes. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo listando os elfos mais malignos do Legendário. Então vamos lá. Vou começar por um elfo chamado Saeros. Esse elfo era de uma casa nobre e conselheiro do rei dos Teleri, Elufingol. E acredite em mim quando eu digo que esse cara não era uma boa pessoa. Saeros não apenas humilhava outros elfos que não possuíam o mesmo status na corte que ele, como também era especialmente racista com os homens. Os enxergava como selvagens, inferiores. Quando o rei adotou Túrin, um homem, como seu próprio filho, Saeros simplesmente não suportou. O desprezo que ele sentia pela humanidade era tão grande que durante um banquete real, ele passou a provocar Túrin. Afirmou que seu povo era tão rude que ele não se surpreenderia se eles corressem por aí pelados, feito animais. Túrin apanhou uma taça na mesa e jogou contra ele. No dia seguinte, Saeros armou uma emboscada e decidiu se vingar de Túrin. Mas não contava com um detalhe. Túrin era um guerreiro muito mais habilidoso do que ele e o dominou facilmente. Em retaliação ao insulto do dia anterior, Túrin o obrigou a se despir e mandou que ele corresse nu, como se o animal fosse ele. Saeros saiu correndo apavorado pelo bosque. No entanto, no desespero, acabou escorregando e caindo num córrego e se chocando violentamente com uma pedra, morrendo ele mesmo.
Um fim patético para uma figura igualmente patética. No entanto, essa morte acabou causando problemas para Túrin, mas falaremos disso em outro vídeo. Agora vamos ao próximo elfo, Iol, o Elfo Escuro. Iol não era chamado de Elfo Escuro por causa de sua aparência, mas por causa de seus hábitos. Ele tinha características bastante únicas. Raramente saía na luz do sol, escolheu viver numa mata densa, fechada e isolada, onde a luz mal conseguia penetrar, e com o tempo passou a enxergar melhor na escuridão do que na luz. Além disso, dominou como poucos a magia élfica e a metalurgia. Um dia, uma elfa chamada Aredel estava atravessando a floresta onde Iol vivia. Fascinado por sua beleza, ele lançou um feitiço de ilusão nela, impedindo-a de sair da floresta. Aredel ficava andando em círculos, sempre retornando ao mesmo lugar. Iol se aproveitou da situação para se apresentar como alguém bondoso, e com o tempo, eles acabaram se casando. Dessa união, nasceu um filho, Maeglin. Aredel sempre pedia para o marido permissão para visitar os parentes, mas ele sempre negava. Ela então esperou seu filho crescer, e num dia em que Iol se ausentou da região, ela aproveitou a oportunidade e fugiu, levando seu filho para a cidade de Gondolin, onde o rei era ninguém menos do que o seu próprio irmão. Assim que Iol descobriu, foi imediatamente atrás deles, e ao chegar até Gondolin, foi levado pelos guardas à presença do rei. Lá, o rei disse que Iol não poderia levar o filho embora, e ao que tudo indica, Maeglin também não queria ir com ele. Afinal, ele ficou olhando para o pai dele em silêncio, sem dizer uma única palavra. Inconformado com a situação, Iol sacou rapidamente um dardo envenenado e arremessou contra o próprio filho. Pois é, o negócio foi sinistro. Mas Aredel pulou na frente e recebeu o dardo no lugar do filho, morrendo envenenada. Sim, você entendeu direito. Aredel era irmã do rei e Iol a matou ali, na sala do trono. Vocês já devem imaginar que o destino dele não foi muito agradável, né? Ele foi sentenciado à execução e lançado do topo de um penhasco para a morte. O próximo da lista é ninguém menos do que o próprio Maeglin, filho de El, que acabamos de falar. Após o pai dele ser lançado do penhasco, Maeglin foi acolhido pelo rei Turgon, seu tio. No entanto, apesar de ter saído de uma vida reclusa, na escuridão, para receber as maiores honras na corte de Gondolin, ele ainda não estava satisfeito. O que ele mais desejava era sua prima, Idril, a filha do rei. Aspas para o Silmarillion. Pois desde seus primeiros dias em Gondolin, ele trazia no peito uma dor cada vez pior que lhe roubava a alegria. Ele adorava a beleza de Idril e a desejava, sem esperanças. Os Eldar não se casavam com parentes tão próximos, nem nunca algum deles tivera esse tipo de desejo. E fosse como fosse, Idril não amava Maeglin, e ao ficar sabendo como ele pensava nela, passou a amá-lo ainda menos. Mas o pior ainda está por vir, acredite ou não, porque Maeglin fez um acordo com ninguém menos do que com o mestre de Sauron, Morgoth, entregando-lhe as rotas mais favoráveis para atacar Gondolin, a cidade que o acolheu no momento que ele mais precisou. Elfos também sabem ser ingratos, pelo visto. Aspas. Morgoth prometeu a Maeglin o domínio sobre Gondolin na qualidade de seu vassalo, e a posse de Idril Celebrimbor, quando a cidade fosse tomada. E de fato, o desejo por Idril e o ódio a Tuor levaram Maeglin com maior facilidade à traição, a mais infame dos dias antigos. Morgoth o enviou de volta a Gondolin para que ninguém suspeitasse da traição, e também para que Maeglin ajudasse a invasão de dentro quando chegasse a hora. E Maeglin permaneceu nos salões do rei, com um sorriso nos lábios e malícia no coração. Só um detalhe curioso antes de terminar. Sabe essa Idril, objeto da cobiça de Maeglin? É ninguém menos do que a avó de Elrond. Lidem com essa informação. Mas é isso, meus amigos. Esses foram apenas 3 exemplos de elfos malignos. Mas creio que a pergunta título do vídeo já foi respondida. Sim, existem elfos horrendos no universo de Senhor dos Anéis. Um
Um salve aos membros do canal Jonatas Ranieri, Lucas Nakamoto, Marcelo Finrod e Guto. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus queridos amigos, tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.